Neste vídeo, eu vou demonstrar como cadastramos um usuário utilizador do sistema NAGE. Primeiramente, devemos ter o seu cadastro realizado com CPF e um e-mail, os dados básicos de um cadastro de pessoa. Então vamos acessar o menu Cadastros, Pessoas. Já selecionei o meu usuário-alvo, que eu quero fazer o cadastro. Já tenho aqui o CPF cadastrado e já tenho aqui também um e-mail. Feito o cadastro, vamos acessar o menu Cadastros, Usuários. Em Usuários, vamos clicar sobre este ícone, na opção Novo Usuário. Vamos informar o CPF do nosso utilizador e pressionar a tecla Tab. Note que o nome da pessoa já foi carregado. Agora vem uma informação importante. Eu devo selecionar o tipo de usuário. De acordo com a sua contratação de licença, você tem um número de usuários. É a soma destes dois tipos de usuários, seja um administrador ou seja usuário. A soma destes dois tipos é o total de licenças contratadas. O item cliente é uma contratação à parte. Este item serve para habilitar um usuário do seu sistema como cliente do escritório, ou seja, você vai conceder um acesso por login e senha para o seu cliente do escritório na área de clientes, integradas lá no seu site. Mas isso é assunto para um outro vídeo. A título de demonstração, se eu clicar no item cliente, note que o login é fixado o CPF da pessoa, que é um padrão do sistema para os usuários do tipo cliente do escritório. Mas no nosso caso em questão é administrador e usuário. O administrador é um usuário com poderes elevados para acesso em locais específicos do sistema e o utilizador usuário do tipo usuário é um usuário padrão comum do sistema. Eu vou selecionar esta opção. Note que agora o login é habilitado e eu vou entrar com um e-mail. Vou repetir essa informação no campo e-mail, ou seja, o login e o e-mail é o mesmo tipo de informação e o número de telefone eu vou repetir aqui. Uma informação sobre o apelido é o nome de exibição no ato do login. Vai aparecer este apelido e não o nome completo, tá certo? Outra informação importante, no momento de criar um usuário, devemos clicar sobre este botão para gerar uma senha. Esta senha é uma senha provisória, como a mensagem nos sugere, devemos copiar, deixar ela gravada na área de transferência. A título de exemplo, eu vou abrir o meu bloco de notas e vou deixar colada aqui no nosso bloco de notas para depois repassar para o usuário. Seguindo aqui, eu vou clicar no botão gravar e uma mensagem de sucesso é exibida. Agora, este usuário está com a senha provisória. O mesmo deve fazer login e, posteriormente ao login, acessar o menu Ferramentas, alterar dados de usuário. Neste local, ele deve preencher a senha antiga, que é a senha provisória, e uma nova senha. Note que a nova senha deve ter os requisitos mínimos de complexidade, que são letras e números. Feito isso, o utilizador do sistema deve fazer login novamente no aplicativo instalado no seu computador, que é este aplicativo aqui. Ele deve entrar com seu login e a nova senha neste local. Feito este login no aplicativo, ele estará apto para acessar o sistema NAGE pelo aplicativo e não precisará mais fazer login diretamente no navegador. Acessando agora o cadastro do usuário que acabamos de cadastrar, vamos acessar e explorar o item Permissões. Neste item Permissões, observe que aqui ao topo nós temos itens chamados Divisão. As divisões são itens de permissão que nos permitem fazer a separação e o isolamento de permissões em determinadas áreas do sistema. Note que aqui eu tenho o meu NAGE 1 e aqui eu tenho o meu NAGE 2. Eu posso entender que eu tenho a divisão matriz e a divisão filial. E assim eu posso ter quantas eu quiser. Deste modo, eu consigo isolar as permissões de determinado usuário apenas a uma divisão que eu desejar, ou seja, apenas a uma unidade que eu desejar. Eu tenho um item aqui chamado Inadimplentes, que também é interessante para usar como uma estratégia de registro financeiro para uma área específica do sistema. Eu posso, por exemplo, criar uma divisão chamada Inadimplentes e conceder o acesso a este usuário à área financeira. Deste modo, apenas o financeiro será movimentado para a guia ou divisão Inadimplentes. Isso me permite restringir o acesso a ter somente o usuário em questão a visualizar os meus dados de inadimplentes do financeiro. Ou seja, os demais usuários que eu não concedi permissão neste item não terão acesso aos meus inadimplentes.
Da mesma forma, eu posso conceder acesso a este usuário somente à divisão matriz, neste caso, NAJ1. Deste modo, os dados que estão em NAJ2 não serão visualizados por este usuário. Aqui eu posso clicar nesses 3 botões e permitir que ele tenha acesso a todos os módulos desta divisão, NAJ1. Veja que no NAJ2 ele não tem permissão nenhuma. Já no NAJ1, ele tem permissão em todos os módulos. Eu posso também usar uma estratégia de não permitir que este usuário exclua dados. Ele vai apenas poder acessar, pesquisar, incluir e alterar e não poderá excluir dados que ele mesmo incluiu ou outras pessoas. Eu posso fazer isso para qualquer módulo do sistema. Tirar ou conceder essas permissões. Existe um item que está oculto que chama-se módulos especiais. Estes módulos são módulos que deixamos por padrão ocultos. Quando você rolar aqui o seu mouse sobre os módulos de permissão, você vai ver um item diferente. Estes itens de módulos especiais são itens que por padrão deixamos ocultos. A menos que, em contato com o suporte técnico, se defina necessário, a gente habilita estes tipos de módulos. Eles são destacados por este item em amarelo. São os módulos especiais que acabamos de mencionar. Como eu faço para criar uma nova divisão? Eu acesso o menu Cadastros, Divisões, incluo a minha nova divisão e eu volto até o cadastro dos usuários. Menu Cadastros, Usuários. Agora eu vou acessar o cadastro do meu usuário que eu acabei de incluir. Vou clicar neste item e vou acessar o cadastro dele. Vou acessar o item Permissões de Usuário e note que eu já consigo ter contato visual com a divisão Teste. Imagine que você tem uma nova unidade em uma outra cidade e você queira dar permissão para os usuários fazerem os cadastramentos de pessoas, financeiro, processos e etc. É desta forma. Agora você acessa o item em questão que você deseja, clica em todos os módulos ou especificamente num único módulo e conceda as permissões desejadas. Cuidado! Quando você concede todos os módulos, todos de fato são habilitados. Então você pode individualmente conceder acesso somente ao financeiro, somente a pessoas, somente em tarefas, somente em processos e assim sucessivamente. Ao final do processamento de definição das permissões, clique no botão gravar e uma mensagem de sucesso é exibida. Se você precisar fazer uma redefinição de senha do usuário, o procedimento é bem simples. Vamos acessar o menu Cadastros, Usuários. Localize o seu usuário que deseja fazer a alteração de senha. Clique sobre o item Gerar senha e note que uma senha provisória nova é criada. Copie essa senha e clique no botão Gravar. Neste momento, este usuário perdeu o acesso ao sistema pela senha antiga e uma senha provisória, que é esta que está na tela, foi definida. Repasse para o usuário e solicite que ele faça um novo login. É importante que você passe o endereço do sistema para ele fazer o primeiro login de alteração de senha, pois por este aplicativo não é possível fazer alteração de senha provisória. Você deve dar o link para ele, para o seu usuário em questão, juntamente com a senha provisória. E ele deve fazer o acesso pelo navegador para fazer a troca da senha provisória. Outro item interessante para utilizarmos nas permissões dos usuários é a cópia de permissões, ou seja, no ato que eu estou definindo as permissões de um usuário, eu posso estar copiando as permissões de outra pessoa utilizadora do sistema para este usuário em questão. Neste caso, estamos terminando as permissões do Nelson Alay Neto e eu vou copiar as permissões de outra pessoa. Vou clicar neste item com os 3 pontinhos, copiar permissões. E vou definir o meu usuário alvo, do qual vou estar copiando as permissões. Então aqui estão sendo copiadas as permissões de Nelson Júnior para Nelson Neto. Vou clicar no botão Aplicar e as permissões serão aplicadas neste novo usuário Nelson Neto. Outro lugar de onde podemos efetuar a cópia das permissões é acessando o menu Cadastros, Usuários. Nestes 3 pontinhos eu vou clicar no item Copiar permissões. Eu vou definir que eu quero copiar do Nelson Alay Júnior para o usuário Nelson Neto. Clicando em aplicar, as mesmas permissões do Nelson Júnior serão aplicadas para o Nelson Neto. E assim concluímos este vídeo de como definir permissões, criação de divisão e alteração de senha de usuário.